Com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, técnico Celso Rotti, narrador José Aldo Pinheiro, repórter Cristiane Matos, das rádios Band AM 640 e Band News 99.3. Aliás, hoje e amanhã, show de cobertura da Bandeirantes. No Beira-Rio, o Internacional escalado no esquema 3-5-2 por Diego Aguirre, venceu com tranquilidade o Aimoré por 3-0. Vamos vendo os lances aí. Dá para dizer que foi com tranquilidade, mas foi um mau primeiro tempo. Eu e o Zé Aldo fizemos o jogo pelas rádios AM e FM e o Internacional no primeiro tempo teve dificuldades. Mesmo o Aimoré não jogando bem. Ah, Cristiano estava junto também. Cristiano também estava. Os três no jogo. É, que coincidência, olha aí. E o Internacional criou muito pouco no primeiro tempo, foi favorecido pela infelicidade do zagueiro, né, que bateu nele e entrou. Está olhando para mim para que eu possa pode falar, pode. Está aberto o microfone aí. Eu sei que está aberto o microfone e eu estou brincando jogo, contigo. Vi o jogo. Eu não achei essa tranquilidade toda, não. Eu achei que o Internacional entrou realmente com uma sede muito grande de definir o jogo rápido e não estava conseguindo. Se aí, não fosse o gol contra, talvez tivesse alguma dificuldade, mas pela insistência que o Internacional teve, pelo volume que o Internacional teve, e aí um mérito do Internacional acabou conseguindo esse gol aí com todo o mérito do que vinha apresentando. Mas não estava tão tranquilo assim, não. Não, por isso que eu fiz a ressalva no texto. Jogou pouco o primeiro tempo do Internacional, foi pouco. Mas o Inter não estava tranquilo, mas também o Aimoré não ofereceu tantos perigos, né? Porque o Aimoré não foi o Aimoré. Pois é. Se o Aimoré quisesse jogar a bola que jogou contra o Grêmio... Pois é. Eles se assustam, né? E assusta mesmo, né? Assusta, é difícil. Eu acho que o Aimoré que ficou aquém daquilo que a gente vem acompanhando aí no Campeonato Gaúcho. Ficou só se defendendo, ficou só vendo o Internacional jogar. Talvez tenha sido por aí. O Renan Oliveira, que é o camisa 10, que é um grande jogador, não jogou bem. O Diogo Pereira ficou na reserva, que é mais atacante do que meia, para colocar mais marcador na meia cancha. O Paulo Porto mudou o time. O próprio Paulo mudou a postura dele. Ele colocou mais um jogador de característica defensiva. E o André Chu, na véspera do jogo, até tinha dito para nós na Rádio Bandeirantes que o Paulo Porto não é de mexer, o time joga do mesmo jeito em casa e fora. E eu perguntei, mas o Beira-Rio, estádio grande, novo, de Copa do Mundo, o teu time não vai se assustar? Não, meu time é experiente e tudo mais. Mas o que ficou é que a equipe do Aimoré pareceu um time aplacado pelo contexto. Ficou o Giovani lá na frente e te vira, meu filho. Aí ficou ruim. É difícil, né? O Internacional com toda aquela volúpia complicou. O segundo tempo do Sacha muito bom, né? Aliás, ele cresceu, o Sacha. O Lisandro foi não muito sei bem. Qual era a altura dele, mas ele... Um dia ele cresceu. É ótima essa, né? O Sacha que foi pro Mundial com 17 anos, né? Sacha, os caras estavam todos no Mundial. É mesmo, né? O Sacha foi na última hora. É difícil lembrar, né? Foi. Não quer lembrar daquele Mundial, professor? Não, eu não quero lembrar, mas é que tudo tem o lado positivo. Aquele Mundial ficou marcado como se eu tivesse culpa sozinho de tudo que aconteceu. O REC briga todos os dias dizendo que tem que dividir a culpa. E é assim, o treinador é culpado, é verdade, o treinador tem culpa, né, mas pessoas que estavam lá, né, participaram efetivamente de tudo. Não. Agora, tem coisas positivas, só um pouquinho, tem coisas positivas. O Sacha, coisas positivas. O Oscar, coisas positivas. O próprio Damião, né, que já estavam lá, estavam no Mundial. Foram jogadores que estavam lá e tiveram a possibilidade, inclusive o Oscar, de participar do jogo, que infelizmente não aconteceu. E é o dia ruim, no momento complicado, e foi isso que aconteceu, e não tem como explicar. Né? E o Inter perdeu gols com o Sobis na arrancada. Teve um gol feito que o Sobis faz 1-0. Essa situação me permite fazer uma colocação de uma coisa que é anterior ao jogo e que a gente discute até hoje, Celso. O Inter tirou o pé no Brasileiro e passou a jogar com equipe mista e tal, e não deu sequência. E a ideia, a desconfiança que a gente tem, claro, é tudo muito subjetivo, que o Inter chegou ao Mundial destreinado, sem os reflexos de um time que tivesse em ritmo de competição. Não, completamente diferente. O detalhe que vocês esquecem, e é normal isso, e a gente tem que assimilar esse tipo de coisa, é o seguinte: depois que tu tem uma conquista como a da Libertadores, tu não produz mais. Tu não produz mais no Brasileiro o que tu vinha produzindo na Libertadores. É difícil ter continuidade. Muito difícil, porque o jogador chega no seu ápice e depois disso tu tem que deixá-lo voltar.
É complicado isso? É complicado. Todos os times que ganharam a Libertadores, brasileiros, né? Eu estou falando de brasileiros, depois da conquista da Libertadores, no Campeonato Brasileiro, foram sexto, Não, o Inter sétimo, em 2006 foi vice. Foi vice, tá bem. O Inter, uma exceção de vários... Mas eu vou te dizer o que aconteceu em 2006. 2010 mudou muito pouco o teu elenco para o Mundial. Em 2006 o Inter mudou muitos jogadores. Então teve que se manter ativo para fazer um time de novo. Em 2010 mudaram 2 jogadores essenciais, né? Que eu não consegui durante aquele semestre repor. Que foi o Sandro, e o outro volante. Volante. Né? E o outro Tyson, que vocês viram aí esses dias aí jogando do jeito que estava jogando. Então é complicado isso, difícil. Nós procuramos aqui e ali não encontramos. O Celso, tem quem comente também, eu não sei qual é a tua opinião. Tu acha que teve muito oba-oba antes do Mundial em 2010? Bom, e filme, torcida, se tu pegares, Cristiane, as minhas declarações antes da viagem, tu vai ver que eu dizia isso, calma, que isso aqui não é assim, que as coisas não são assim, mas eu fui voz vencido. Foi contra o evento da despedida? Eu não posso ser contra nada. Eu não tenho nenhuma... Ele é a favor do emprego dele, né? Não tenho nenhum poder de ser contra aquilo que a direção do clube queria diminuir outra. Presidente, vice-presidente... Mas tu avaliava que aquilo tirava o foco. Essas pessoas comandam o clube. Né? E a gente tem que respeitar a hierarquia. O treinador é um funcionário do clube. Ele está ali para fazer o melhor para o clube. A gente não pode perder isso, né? Nunca. Né? Presidente pode tudo, vice-presidente também, menos do que o presidente, óbvio, né? Pela função. Mas o treinador é um mero funcionário que vai fazer as coisas funcionar na prática. E foi isso que a gente tentou fazer. A vitória na Dubai Cup pode ter criado uma falsa ilusão? Não, mas do Dubai Cup foi com o Abel. Ah, não, foi antes. Foi antes. Não foi comigo, Dubai Cup. A Dubai Cup não foi uma competição prévia ao Mundial? Não, isso aí... Não. Estou misturando as estações? Isso aí foi pós-Mundial de 2006. Acho que sim. Acho que sim, não foi comigo, não. Não foi. Foi no início do ano. O Internacional jogou aquela competição, ganhou com o gol do Nilmar de bicicleta, né? Era o Abelão o técnico. O Celso, e a pergunta cretina que eu ia te fazer era essa. Qual? E até já adiantamos um pedaço. Te dá mais proveito o fato de ter sido campeão da América ou mais prejuízo por ter perdido esse jogo? E até para corroborar o que disse a Cristiane Matos. Quando espalharam que o Fernando Carvalho ajudou o Abelão a escalar em 2006, e isso aí virou verdade, eu digo o seguinte, não, tá bem então, se o Fernando Carvalho ajudou a escalar em 2006, ele tem que assumir o Wilson Matias em 2010. Porque o Celso carrega esse peso sozinho. Aquilo que você disse, o Zaldo até falou, que eu todo dia eu lembro isso. Todo dia não, de vez em quando. Para aí. Se é todo mundo campeão em 2006, todo mundo perdeu em 2010. Senão fica muito fácil. Repete a pergunta primeiro. A pergunta é a seguinte, se te dá mais proveito ser bicampeão da América ou mais prejuízo? A vitória nunca cumpre o que promete. Agora a derrota cumpre. Respondido? É, pesada, né? A vitória nunca cumpre o que promete, nunca. Bom, agora campeão da Libertadores, está ótimo. Não, vai se arrumar um subterfúgio para dizer assim, entrou depois. Ganhou só do São Paulo, cara. Sair do Vasco para vir para o Internacional, para disputar um quadrangular. Quadrangular não, 4 jogos, né? Disputando o título da Libertadores. Olha o peito, cara. Se o Internacional não passa, como é que eu fico? A culpa é de quem? Era do Fossati? Não era, né? Então, essas coisas assim, foi muito difícil o peito de sair do Vasco, né? Tinha o Campeonato Brasileiro todo, o time do Vasco com dificuldades, e para vir aqui e botar na minha terra, né? Com a opinião fantástica que eu tenho, a meu respeito, né? Vim aqui colocar tudo isso em jogo. Agora, Celso, deixa eu completar. Foi tu que derrubou o Fossati. Deixa eu completar. Sim, nós jogamos lá em São Januário. Estava 2-0 para o Inter e o Celso fez o vira. Aí veio o Celso e saiu o Fossati. Pois é, então essas coisas as pessoas não lembram, né? Então é uma coisa assim muito, muito clara. Eu volto a dizer para vocês, a vitória não promete, não cumpre o que promete. Agora, a derrota, meus amigos, a derrota faz bem mais. Faz bem mais do que parece que vai fazer. Mas ninguém vai apagar o título da América também. Ninguém vai apagar, né? E, consequentemente, também ninguém vai apagar, escapar a possibilidade de disputar o título. Aquela partida contra
o Mazembe nos dava a oportunidade de disputar o título. E se nós passássemos ali, eu vou te dizer o seguinte, nós estávamos tão bem preparados, que eu acho que nós poderíamos ter feito uma coisa bem interessante naquela final. Celso, é claro que a gente não pode comparar uma coisa com a outra, tá? Porque a seleção brasileira tem um peso e o Internacional tem outro peso totalmente diferente. Mas tu falaste a respeito do Filipão, que obviamente que tem uma consequência depois de um jogo importante, tomar 7 da Alemanha, e que ele deveria ou teria trabalhado psicologicamente esse fato. Tu, depois do Mazembe, trabalhou de que forma o teu psicológico? Olha, eu fiquei realmente, no primeiro momento não tem como não ficar, né? A gente fica... Toda vez que se toca nesse assunto, a gente retoma e retorna aquelas coisas todas, né? Mas é da carreira, é da função. Né? A gente tem que saber sair disso. A gente tem que trabalhar isso. Eu trabalhei, porque a gente tem uma introspecção, né? E eu tenho família, tenho uma situação familiar, tenho uma situação social, tenho uma situação financeira absolutamente tranquila. E isso ajuda. Isso ajuda muito, né? Fazer a introspecção, ter, né, uma base, ter a sustentação de pessoas que gostam de ti, que convivem, que cresceram contigo, isso é fundamental. Foi o que aconteceu comigo. Saber que fez mais coisas boas do que ruins. Exatamente. Tu faz o balanço da tua função e aí tu vê que as coisas estão no seu lugar e todo mundo passa por isso, né? Eu estava pensando agora, estava vindo para cá... Foi o Cuca que tomou 3 no Mundial? Foi. O Muricy tomou 4 na final, né? O Cuca tomou antes. Mas todo mundo tem os seus problemas, todo mundo passa por esses momentos. Exemplo, eu estava vindo para cá agora, né? E parece que o Santos desistiu da contratação do Dorival. Deixou o interino. Deixou o interino. O que se dizia, Marcelo, né? O que se dizia é que o Dorival estava certo com o Santos. Então tudo acontece com o treinador de futebol. Muitas vezes não vem a público, né? A gente tem que saber administrar essas coisas, tem que saber colocar as coisas no momento certo. Tu está sabendo correto, muito desse né? negócio de deixar o interino. Eu acho que deram uma sondada em ti também, né? Não, eu estou sabendo muito do Santos, porque eu tive a felicidade de trabalhar no Santos e eu trabalhar com pessoas como o ex-presidente Marcelo e como o Zito, por exemplo, que eu tenho uma admiração fantástica e que sempre teve algum tipo de problema com o outro treinador e comigo. Nós tivemos uma interação muito grande. Então, eu conheço bem o Santos, gosto do Santos, gosto de Santos. Né? A Baixada é fantástico o lugar, aquele lugar é mágico. E toda vez que se fala do Santos, eu me sinto bem. A conversa do Celso, ela tem lógica na medida de uma palavra, de um time, de um nome. Todo mundo, se falar do Mazembe, sabe quem é o Mazembe. O todo-poderoso time do Congo que ganhou do Inter. Agora, se perguntar o nome da equipe que o Inter ganhou a Libertadores dentro do Beira-Rio, que é um time mexicano, talvez as pessoas não lembrem. Não, lembram sim. Chivas. Pô. Com muito menos intensidade que Mazembe. Ah, sim, mas é de novo, é aquela situação da dito. vitória. A vitória não... Sim, eu estou confirmando a que tem vitória lógica. não cumpre, não cumpre o que promete. Agora a derrota é isso, entendeu? O Chivas, naquele momento, era o melhor time mexicano. Sim, tanto é que chegou. Tanto que chegou. Não, e foi um jogo duríssimo. Lá, Aqui? Lá foi muito lá bom. o Inter facilitou a vida, aí se esperava que fosse ganhar o natural aqui. E aí veio o futebol. Não, mas aí vem o treinador. Aí eu tenho que dar mérito ao treinador. Porque o Chivas era um time de toque, né? Sempre foi um time de toque, e lá levou um toque do Internacional. Veio aqui e mudou o jeito de jogar. Jogou como time sem nenhum demérito aos times do interior, mas devido ao campo, jogou no Beira-Rio como um time vindo do interior, alçando a bola direto para o seu ataque, quebrando o jogo, como a gente fala na linguagem de jogadores, de treinador, quebrando o jogo. Não veio aqui para tocar a bola, veio aqui e nos surpreendeu no primeiro tempo. Pegava a bola e botava perto do nosso gol e ia para perto do nosso gol. E nos causou problema. E eu me lembro que nesse jogo, na final da Libertadores, eu fiz uma pergunta para o Celso no final do jogo, no final da conquista, e perguntei exatamente isso para ti. O que tinha mudado no intervalo, que o Internacional tinha sido um no primeiro tempo e outro totalmente diferente no segundo tempo? E eu me lembro que tu ainda falou, que bom que tu está fazendo essa pergunta, porque eu vou poder explicar exatamente isso que tu acabou de falar.